Beleza, gente? Boa tarde a todos. Continuando a nossa disciplina, nosso segundo encontro síncrono, a ideia hoje é iniciarmos a análise da primeira estrutura, né? Que seria uma treliça plana, tá bom? Na aula anterior, nós apresentamos os conceitos básicos que envolvem análise estrutural, tipos de elementos estruturais, quanto à geometria, tipos de ações ou carregamentos, tipos de solicitações, tá? E discutimos brevemente o que é que define a solução estrutural, tá? E como levar em consideração esses vários parâmetros na análise estrutural. No final da aula anterior, eu apresentei brevemente tipos de estruturas, né? Tipos de estruturas comuns, né? No contexto da engenharia de energia, tá certo? Hoje nós vamos fazer análise, né, essa é a intenção da primeira estrutura, né, uma das mais simples, que seria a treliça plana, tá bom? Então me permitam compartilhar aqui uma apresentação em PowerPoint. Okay? Todos estão vendo essa apresentação em PowerPoint? Sim. Sim, professor. Maravilha. Maravilha. No que se diz respeito a treliças, duas aplicações foram ilustradas na aula anterior para treliças no contexto da engenharia de energia, tá? Seria treliças como solução estrutural para torres de transmissão, tá? E também para torres de aerogeradores. No entanto, aquelas treliças ali são treliças espaciais ou tridimensionais, tá bom? Nessa parte da disciplina, nós vamos tratar da análise de treliças planas. No entanto, eu vou adiantar que os métodos que aqui serão apresentados também se aplicam a treliças tridimensionais ou espaciais. Além disso, né, as hipóteses que serão consideradas na análise de treliças planas, as metodologias empregadas, né, e análise, basicamente, de esforços que vamos fazer aqui para treliças planas, elas também se aplicam para treliças espaciais ou tridimensionais. Só que a análise de treliças tridimensionais ou espaciais, ela se torna um pouco mais complexa e um tanto limitada quando do uso dos métodos que eu vou aqui apresentar, tá? Então, a intenção na apresentação da análise de treliças planas é basicamente mostrar como nós admitimos o comportamento da estrutura, né, composta por elementos de treliças. Tá? Quais são as hipóteses no que diz respeito à ligação entre esses elementos, como as ações atuam e qual a importância dessas considerações de ligação entre elementos e como as ações atuam e os vínculos são impostos, como essas considerações são importantes nas metodologias que aqui serão apresentadas, tá? E que também se aplicam a treliças espaciais. No entanto, quando se trata de treliças espaciais, metodologia normalmente empregada geralmente seria uma solução numérica, né, uma modelagem numérica, baseada em análise matricial de estruturas ou na análise por meio dos métodos de elementos finitos, tá? E logo, quando se trata de treliças espaciais, recomenda-se, evidentemente, por um maior nível de complexidade no que diz respeito ao número de variáveis envolvidas, adotar modelagem numérica, né? Softwares de análise, tá? No entanto, as questões físicas, né, ou as hipóteses físicas adotadas, né, na modelagem
são as mesmas que nós vamos apresentar aqui para treliças planas e que serão analisadas algebricamente, serão analisadas por meio de cálculos realizados à mão, tá? Com auxílio de calculadora científica, tá certo? Então, a importância de apresentar treliças planas é justamente compreender a modelagem física que muito se assemelha, né, às treliças planas, no caso de treliças espaciais ou tridimensionais, certo? Que são as treliças que surgem ali na solução, né, nas soluções que eu apresentei na aula anterior, soluções estruturais para torres treliçadas de aerogeradores e torres treliçadas de linhas de transmissão, tá? Uma treliça plana, ela pode ser adotada como solução, por exemplo, numa coberta de um estacionamento que vai utilizar painel solar fotovoltaico, tá? Que é o chamado estacionamento solar. Então, a treliça plana pode ser adotada como solução estrutural, né, na estrutura de suporte de painéis solares fotovoltaicos, tá? Enfim, essa conversa inicial tem o intuito de contextualizar as treliças, né, ou análise de treliças, no caso da engenharia de energia, tá? Iniciando aqui nosso PowerPoint, o primeiro slide, basicamente, ilustra, né, uma treliça e conceitua a treliça. A treliça seria uma estrutura composta de membros esbeltos. Membro esbelto seria um membro em que uma dimensão prepondera sobre as outras, tá? No sentido de apresentar uma dimensão ou uma ordem de grandeza muito maior do que as outras duas que compõem a seção transversal do elemento esbelto, tá? Geralmente elementos retilíneos, conectados entre si em suas extremidades, compondo, né, como solução estrutural aqui, a nossa treliça plana. A treliça plana aqui em questão seria essa aqui, ó, tá? Que é uma treliça de uma coberta, de um telhado, ok? Aqui ele ilustra a terça. Sobre a terça podem se apoiar os caibros. Sobre os caibros se apoiam as linhas, né? Compondo aí a estrutura de uma coberta, tá? Enfim, a treliça plana em questão seria essa treliça daqui, ok? E como é que ela está sendo solicitada? Como vocês podem ver, né? A coberta, ou a terça, se apoia exatamente nas extremidades dos elementos que compõem a treliça, tá? Que nós chamamos de nós, tá? Nos nós da treliça. Perceba que as terças, né? A coberta se apoia nas terças e as terças, por sua vez, transfere esse carregamento da coberta para esses nós aqui da treliça, tá? As ações que aqui ocorrem: peso próprio da coberta, né? O peso de alguma pessoa que estaria realizando alguma atividade de manutenção da coberta, ok? Esporádica, e a ação do vento, tá? Que atua também na coberta, ok? Então, essas ações são transferidas, né, ou atuam na coberta, a coberta tem o seu peso próprio, e essas combinações de ações, né, ou essas ações combinadas, né, chegam até a terça, e a terça, por sua vez, transfere essas ações para essa treliça plana aqui, tá bom? Como vocês podem ver, na extremidade esquerda da nossa treliça, nós temos um apoio chamado apoio do segundo gênero, tá? Ou articulação, tá? Onde nós temos aqui um impedimento de deslocamentos, né? Na horizontal e na vertical, tá? Perceba que é uma articulação. Você tem a presença aqui de um pino que impede, né,
que ocorra essas translações, mas não impede que ocorra uma rotação. Tá bom? Já aqui à direita, eu tenho o caso de um apoio do primeiro gênero, tá? Onde você tem aqui roletes, né? Onde se apoia essa extremidade direita aqui da nossa treliça. E esse apoio, ele impede o deslocamento na vertical para baixo, especificamente, mas não impede o deslocamento na horizontal. Além também, devido aqui à presença de um pino, não impedir rotação, tá? Então, esse aqui seria um apoio chamado primeiro gênero, porque associado a ele eu tenho um único impedimento de deslocamento, que seria na vertical, tá? Então, estou aqui impedindo apenas a translação na vertical. A translação na horizontal é permitida, assim como a rotação. No caso desse apoio aqui à esquerda, eu tenho um apoio do segundo gênero que impede deslocamentos na horizontal e na vertical, mas permite que ocorra o giro. Então, há dois impedimentos aqui envolvidos, logo justificando aí a terminologia apoio do segundo gênero, enquanto que isso aqui seria um apoio do primeiro gênero. Essa representação aqui da nossa treliça, ela está bastante fiel àquilo que será considerado na análise dela, tá? Então, há um cuidado que alguns livros têm, como é o caso do livro do Hibbeler, tá? Essa figura aqui eu peguei do livro do Hibbeler, tá bom? Algum comentário, alguma dúvida em relação a essa parte aqui, esse slide? Não, professor. Posso continuar? Maravilha. No segundo slide, eu tenho aqui a treliça, né, em questão. Aquela treliça lá que foi apresentada, né, que apoia aquela coberta, aquele telhado. Tá? Ela é denominada de treliça plana. Por quê? Porque todos os elementos dessa treliça estão contidos no mesmo plano. Além disso, as ações, né, transmitidas pelas terças para os nós da treliça, essas forças, né, elas são vetores, né, ou são grandezas vetoriais, que estão também contidas no mesmo plano. Tá? Então, nós denominamos essa treliça de treliça plana, okay? Onde todas as forças, né, atuantes estão no plano da treliça. Logo, a análise que vai ser feita vai ser uma análise bidimensional, ou análise no plano, pelo fato de termos uma treliça, né, plana, né, cujos os elementos estão no mesmo ou contidos no mesmo plano, e além disso, as forças que atuam sobre a treliça também estão contidas nesse mesmo plano. Perceba aqui, né, que esses segmentos orientados representam as forças transferidas pelas terças nos nós da treliça, tá? Essas orientações não estão necessariamente corretas, porque a terça vai transferir o seu peso próprio, o peso da coberta, logo, ela tem uma componente também na vertical, tá bom? Enquanto que essas forças, né, que estão aqui apresentadas, que eu estou aqui destacando com o meu mouse, né, com o meu apontador, representam as reações, né, promovidas pelos vínculos sobre a treliça. Tá? São reações. Tá? Nós temos a ação da treliça sobre os vínculos, tendendo, né, a promover um movimento sobre os vínculos. Né? E aqui eu tenho a reação do vínculo sobre a treliça impedindo essa tendência de movimento. Enquanto que na extremidade esquerda eu tenho uma reação na vertical e outra na horizontal, a reação na vertical impedindo o deslocamento na vertical, enquanto que a reação na horizontal impede o deslocamento na horizontal. Na extremidade direita eu só tenho o impedimento na vertical. Por quê? Porque na extremidade esquerda eu tenho um apoio do segundo gênero, tá? Ou uma articulação que
permite apenas a rotação, impede as translações tanto na vertical como na horizontal. Já na extremidade direita, eu tenho um apoio do primeiro gênero, que impede a translação apenas na vertical, tá? Deixa livre, né, esse nó para se deslocar na horizontal e também para rotacionar. Logo, eu tenho aqui associado esse apoio apenas uma reação, que seria aquela reação que está impedindo a treliça, né, nesse nó especificamente, de transladar na vertical. Aqui estão os apoios representados, tá? Tranquilo até aí? Sim. Aqui eu tenho roletes, né, que permitem que essa translação ocorra na horizontal, no apoio da direita, tá? Continuando, eu tenho aqui um outro exemplo, né, agora de uma ponte, né, onde eu tenho o tabuleiro da ponte, onde vão estar ali, né, sobre ele os veículos e as pessoas, tá? O peso que as ações promovidas por veículos e pessoas atuam nesse tabuleiro da ponte. O tabuleiro transmite essas ações ou essas forças para esses elementos que estão distribuídos aqui ao longo do tabuleiro da ponte, que seriam as longarinas, tá? Que seriam esses elementos aqui, né, de barra, né, orientados segundo, né, a trajetória da ponte, ok? Essas longarinas, por sua vez, transferem essas ações para as chamadas vigas de piso e, finalmente, as vigas de piso transferem as ações que ocorrem no tabuleiro, que o tabuleiro transmite para as longarinas, que, por sua vez, transmitem para as vigas de piso, que, por sua vez, fazem com que essas ações cheguem aos nós da treliça, tá? Perceba, né, um detalhe importante, que as vigas de piso, elas estão conectadas aos nós. O que seriam os nós? Seriam os pontos onde os elementos da treliça se conectam, tá? Onde se localizam as extremidades dos elementos da treliça, tá? É uma característica que eu vou reforçar daqui a pouco para treliças. As ações, as forças são transferidas à estrutura treliça, né, através dos seus nós, tá? Através de suas conexões, tá bom? Então, aqui eu tenho a presença de uma treliça plana, na verdade, uma, duas, tá? Semelhantes, onde as ações são transferidas até elas por meio das vigas de piso. E perceba que eu tenho, né, dois tipos de apoio novamente. Um do tipo articulação, que impede as translações na horizontal e na vertical, mas permite que o giro ocorra. E na extremidade direita eu tenho um apoio do primeiro gênero, né, onde eu tenho aqui roletes, né, que permitem que a translação na horizontal ocorra, né? Há um impedimento apenas de translação na vertical, tá? Então, associado a esse apoio aqui do segundo gênero, essa articulação, eu tenho duas reações de apoio, né, que estariam associadas aos impedimentos de deslocamento na horizontal e na vertical, enquanto que para o apoio do primeiro gênero surge apenas uma reação de apoio, né, que seria aquela associada ao impedimento de deslocamento na vertical, tá? São reações por quê? Porque as ações que ocorrem no tabuleiro são transferidas para a longarina, que transferem, por sua vez, para as vigas de piso, que transferem, por sua vez, para os nós da treliça, que, por sua vez, transferem, né, para os apoios, tá? Então, ocorrem ações da treliça sobre os apoios e, por sua vez, os apoios reagem, impedindo essa tendência de movimento da treliça, seja na horizontal ou na vertical. Tranquilo até aí? Sim, professor. Aqui, né, nós temos, né, como nós apresentamos anteriormente para a treliça do telhado,
para essa treliça de ponte, eu tenho aqui minha treliça plana, né, onde todos os elementos estão contidos no mesmo plano, assim como as ações que atuam sobre a treliça, né? As grandezas vetoriais que representam a força, né? Os vetores que aqui representam a força, que é uma grandeza vetorial, eles estão contidos num plano da treliça. Tá bom? Então, essas aqui são as ações, ou a representação das ações das vigas de piso sobre os nós da treliça, né? Esses três segmentos orientados aqui, enquanto que aqui eu tenho representadas as reações, né, associadas ao apoio do segundo gênero, uma associada ao impedimento de deslocamento na horizontal e outra associada ao impedimento de deslocamento na vertical. Enquanto que na extremidade direita eu tenho uma única reação de apoio na vertical, que estaria associada ao impedimento de deslocamento na vertical promovido pelo apoio do primeiro gênero. Tá bom? Tranquilo, gente? Tranquilo. Continuando, aqui eu tenho os pressupostos ou as hipóteses de projeto, né, necessárias nas análises que nós vamos fazer mais adiante, né, para os métodos que vão ser empregados mais adiante. Então, na análise da treliça, fica muito claro que essas hipóteses de projeto, elas restringem a forma em que as ações devem ocorrer na treliça. E não só isso, também restringem como os elementos de treliça devem ser conectados. Tá? Então, uma das hipóteses ou um dos pressupostos para o projeto de treliças é que todas as cargas devem ser aplicadas aos nós, né? Aos pontos de conexão entre os elementos de treliça. Tá bom? Então, essa é uma hipótese. E a outra hipótese é que nós vamos supor que os membros são conectados, unidos, por meio de pinos lisos, o que não seria uma verdade, tá? Isso é apenas uma aproximação da condição real da nossa treliça, tá? Muito provavelmente, né, essa conexão aqui por meio de um único parafuso, desses três elementos de treliça, é a que mais se aproxima dessa condição de pino liso, mas não é uma condição de pino liso. Por mais lubrificado, né, que seja esse pino, né, por mais lubrificada que seja essa conexão, vai haver algum atrito, algum impedimento de rotação relativa aqui entre os elementos da treliça. Tá? E no caso desse exemplo aqui acima, a situação piora um pouquinho. Né? Eu tenho aqui uma chapa parafusada conectando os 4 elementos de treliça. Evidentemente, a rotação relativa entre esses elementos, ela não vai ser permitida, né, por essa chapa. No entanto, para esses dois tipos de conexões, né, tem algo em comum, que os eixos dos elementos de treliça, perceba, os eixos dos elementos de treliça se interceptam no mesmo ponto, tá? Se interceptam no mesmo ponto. Isso acontece tanto para essa conexão aqui de baixo, como para essa conexão por meio de chapa parafusada de cima. Tá? E essa é a condição de execução importante, tá? E que terá reflexo na análise da treliça. Então, os métodos de análise que eu vou apresentar daqui a pouco, eles só são aplicáveis quando as cargas atuam nos nós ou nos pontos de conexão dos elementos de treliça e os membros são conectados ou a conexão é assumida ser de pino liso, mas a rigor, né, a condição de projeto aqui exigida é que os eixos dos elementos de treliça estejam se conectem, né, ou se interceptem no mesmo ponto. Tranquilo? Se essas duas condições forem atendidas, ações atuando nos nós e os eixos dos elementos de treliça que se conectam, se interceptarem no mesmo nó, no mesmo ponto, se essas duas condições forem atendidas, isso vai ter como reflexo importante para as análises que serão feitas daqui adiante,
é que os elementos de treliça estarão sujeitos apenas ao esforço normal, seja ele de tração, tendendo a alongar o elemento de treliça, ou de compressão, tendendo a encurtar o elemento de treliça. Tá bom? Tranquilo até aí? Sim, professor. Esse tipo de abordagem é viável, né? Mesmo sabendo que as conexões na prática não ocorrem por meio de pino liso, essa análise é viável, assumindo que as conexões, né, ocorrem por meio de pino liso, logo não vai haver impedimento de rotação, dessa forma não vai surgir, né, momento fletor ou esforço cortante, tá bom? Essa é a principal implicação, não surgir aí momento fletor ou esforço cortante. Então, mesmo a conexão não sendo uma conexão que permita que a rotação relativa entre os elementos ocorra livremente, pelo fato de nossas treliças estarem em um regime de pequenos deslocamentos e deformações, né? Isso significa o quê? Que mesmo depois da atuação das ações, das forças sobre a treliça, ela se desloca muito pouco. Se desloca tão pouco que o deslocamento da treliça é imperceptível olho nu, tá? Então, as treliças que serão aqui analisadas por esses métodos que serão apresentados, né, hoje, nas próximas aulas, são análises que se aplicam para estruturas onde nós assumimos que elas se deslocam, evidentemente, todo e qualquer sólido ou estrutura apresenta deformação e deslocamento quando da ação de forças, mas esse deslocamento ou essa deformação é tão pequena, que você não percebe quando elas ocorrem a olho nu, tá? E geralmente essa é uma condição exigida nos projetos de estruturas, tá? Você não quer ver uma torre de transmissão balançando, né? Você não quer ver uma torre de aerogerador também balançando, tá? Então, se esse movimento ocorre, ele é tão pequeno que ele é imperceptível olho nu, de tal forma que não comprometa a funcionalidade da estrutura, que não comprometa a função da torre de transmissão, tá? Que é apoiar os cabos. Tá? Se ela se movimentar muito, muito provavelmente vai promover, né, esforços nos cabos que podem sofrer uma fadiga e podem se romper. O mesmo caso do aerogerador. Você não vai projetar uma torre do aerogerador para que ela se mova muito a ponto de comprometer o funcionamento da máquina. Tá? Inclusive, no que diz respeito à aerodinâmica, que foi projetada para uma turbina, e você não supõe ali estar em movimento cíclico, né, devido à ação do vento, por exemplo. Tá? Não ao ponto desses movimentos serem perceptíveis a olho nu. Tranquilo? Então, como esses deslocamentos e deformações são muito pequenas, as rotações relativas são muito pequenas entre os elementos. Então, são tão pequenas que, mesmo havendo impedimento de rotação relativa, o momento que aí vai surgir ele é muito pequeno, é desprezível. Logo, as solicitações que preponderam necessariamente serão de tração e compressão sobre esses elementos que compõem a nossa treliça. Vocês entenderam? Sim. Sim, professor. Tranquilo? Da mesma forma, se a ação ou a força externa atua no meio do elemento de treliça, ele vai promover o encurvamento no elemento de treliça. Tá? A ponto, né, de fazer surgir ali, evidentemente, esforços de cisalhamento e momento fletor. Tá? Então, as ações, quando elas atuam nos nós da treliça, elas não tendem a promover sobre os elementos de treliça o encurvamento, tá? Ou a tendência de corte ou de cisalhamento. Ok? Quando as ações ocorrem exclusivamente nos nós da treliça e os elementos de treliça se conectam de tal forma que seus eixos se interceptam no mesmo ponto, que é o ponto onde você vai assumir atuar a carga,
os esforços ou solicitações que surgirão dos elementos de treliça serão ou de tração ou de compressão, ou seja, basicamente esforço normal. Ou seja, esse elemento de treliça ou estará sendo alongado ou encurtado, nunca encurvado, tá? Ou distorcido. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Esses esforços, seja de tração ou de compressão, eles são pré-determinados na hora do projeto? Por exemplo, eu sei qual barra vai estar tracionada ou qual barra vai ser comprimida? Ótimo. Ou não, isso pode variar? Ótimo, José. O que nós vamos fazer a partir de agora é exatamente analisar que barras estarão sob tração, que barras estarão sob compressão, né? O elemento de treliça, e qual o valor dessas trações e dessas compressões. Ok? Essas hipóteses aqui apresentadas nos permitirão, basicamente, adotar como métodos de análise o método dos nós, que será apresentado agora, né, e o método das seções, que será apresentado na próxima aula. Ok? Esses dois pressupostos são importantíssimos para a aplicabilidade desses dois métodos. Tá bom? Certo. Obrigado. Maravilha. Então, supondo que as ações ocorrem exclusivamente nos nós, né, ou nas conexões entre os elementos de treliça, e que essas conexões ocorrem de tal forma que os eixos desses elementos se interceptam em um único ponto, que é o ponto onde será aplicada a carga, né, nós podemos assumir, né, evidentemente, essas hipóteses, elas não são atendidas perfeitamente na prática, tá? Isso vai nos levar necessariamente àquilo que nós chamamos erro de modelagem física, tá? Porque as hipóteses são muito fortes. No entanto, são hipóteses que nos aproximam razoavelmente daquilo que vai ocorrer na prática. Tá bom? Logo, os métodos que serão apresentados a seguir, eles vão nos permitir calcular qual o nível de solicitação em que cada elemento de treliça está sujeito, né? Seja de tração ou compressão, e nós vamos avaliar na segunda parte da disciplina se o elemento de treliça ele vai suportar esse nível de solicitação, seja de tração ou compressão, tá? Então, a análise que nós vamos fazer aqui faz parte do projeto de treliças, ok? Tranquilo, gente? Podemos continuar? Sim, sim. Maravilha. Então, surge aqui um exemplo, né? É a forma em que eu trabalho, né, no que diz respeito à análise de treliças, tá bom? Eu apresento os métodos, seja o método dos nós ou o método das seções, que será apresentado na aula da próxima semana. Eu apresento esses métodos por meio de exemplos, tá? E o exemplo aqui em questão é o exemplo do 6.1 do livro do Ribble, tá? Do livro de estática, do Ribble, 10ª edição. Determine a força em cada membro da treliça e indique se os membros estão sob tração ou compressão, que é justamente a pergunta do José, tá? Ok? Ok. Beleza. Percebam que a forma de representação da treliça no livro do Ribble é uma forma que tem um apelo prático, um bom apelo prático, tá? Um bom apelo prático. Por quê? Porque você consegue visualizar que as dimensões transversais do elemento de treliça, consegue visualizar a presença de pinos, né, que serão pinos lisos, tá bom? E consegue também visualizar como a treliça está sendo vinculada ou apoiada, tá? Aqui eu tenho o apoio do segundo gênero, que impede deslocamentos na horizontal e na vertical, e eu tenho um apoio aqui chamado balancim, que impede o deslocamento na vertical, mas não impede o deslocamento na horizontal, tá?
Então, perceba que a maior forma de representação, né, utilizada no livro do Hibbeler é uma forma que tende a se aproximar daquilo que será executado na prática. Ok? E aqui eu tenho a representação de uma carga concentrada no nó da treliça B. Tá bom? Tranquilo até aí? Tranquilo. Sim. Ok. Eu vou desenhar aqui no meu quadro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu vou desenhar aqui no meu quadro essa treliça, tá? Só que eu vou desenhá-la de uma forma que é mais tranquila, né? Há uma representação mais fácil de ser elaborada, ok? E ela diz muito de como nós estamos, né, admitindo o comportamento da nossa estrutura, tá? Essa forma de representar que eu vou aqui desenhar no quadro, em seguida vou mostrar para vocês, nós denominamos de modelo de cálculo, tá? Então, no modelo de cálculo, eu vou representar, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou mudar a minha câmera para essa aqui. Ok. Ao invés da minha imagem, vocês estão vendo o quadro agora, não é isso? Sim, também. Por favor, me confirme. Então, ao invés da minha imagem, vocês estão vendo o quadro, tá certo? Mas o slide também está passando. Isso mesmo. Não, eu O estou slide. compartilhando o slide, ao invés de compartilhar a minha segunda câmera, e estou compartilhando a segunda câmera, que está aqui Sim, filmando o meu quadro, tá bom? isso. Beleza. Então, o meu intuito é que vocês acompanhem, né, a representação do modelo de cálculo, como nós fazemos, ok? No memorial de cálculo, por exemplo, de uma estrutura, né, de treliça. Então, os nós eu represento por meio de rótulas. Rótula seria aquele elemento que permite o giro relativo entre os elementos, tá? Então, aqui tem uma rótula embaixo, uma rótula em cima. Aqui eu tenho a mesma dimensão, 2 metros, na horizontal e na vertical. Tem um elemento de treliça aqui inclinado, ok? Então, no modelo de cálculo, as conexões eu represento por rótulas, que seriam essas circunferências aqui, né? Que representam, né, a conexão entre os elementos, onde não há deslocamento relativo entre eles, só há rotação relativa, tá? Rotação relativa. E eu vou representar agora os apoios. Esse aqui seria um apoio do primeiro gênero, tá? Que impede o deslocamento apenas na vertical. E esse aqui seria um apoio do segundo gênero, que impede o deslocamento na horizontal e na vertical também, tá? Aqui eu vou representar a ação de 500 newton atuando de forma concentrada nesse nó, nessa rótula. Ok? Esse aqui ele chamou de nó A, aqui de nó C e esse aqui de nó B, tá? E essas dimensões aqui são 2 metros. Essa na horizontal e essa aqui na vertical, né?
Ok. Vejam como eu representei o apoio do primeiro gênero, né? Eu coloquei aqui 2 roletes para indicar que eu tenho liberdade de deslocamento na horizontal. Veja como eu representei o apoio do segundo gênero, no meu modelo de cálculo. Impedindo o deslocamento na horizontal, na vertical, mas com a presença da rótula, que permite o giro relativo. Tá certo? Tranquilo até aí? Tranquilo. Beleza. Espero que vocês tenham visto, né, esse desenho do modelo de cálculo. A partir de agora, eu vou me voltar para o quadro, tá? Eu vou utilizar apenas o quadro na nossa aula. Eu vou voltar aqui a minha imagem, mas eu vou compartilhar o meu quadro, tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Todo mundo está vendo o quadro? Tranquilo. Sim. Imagino que sim. Ok. Então, dito isso, vamos começar a resolver nossa treliça, tá bom? Resolver nossa treliça. Antes de apresentar métodos dos nós, se faz necessário analisar, né, se a nossa estrutura é uma estrutura chamada isostática. O que é que isso significa? Uma estrutura isostática é aquela em que o número de vínculos é o mínimo necessário para impedir, né, tanto translação como rotação de corpo rígido da minha estrutura como um todo, tá? Permitindo que ela se comporte de forma estável, tá? Seria o número mínimo de vínculos necessário, né, para garantir o equilíbrio estável da minha estrutura, tá bom? Então vamos lá. Quando a nossa estrutura é isoestática, iso de igual, significa que o número de vínculos é igual, né, é igual ao número mínimo necessário para garantir o equilíbrio estável da minha estrutura. E essa igualdade se dá entre o número de reações de apoio que vão surgir decorrente desses vínculos e o número de equações de equilíbrio que nós temos disponíveis. Tá bom? Numa análise 2D de equilíbrio dessa treliça, eu tenho quantas equações de equilíbrio disponíveis? Alguém saberia me dizer? Quatro. Quais seriam elas? As duas do apoio do segundo gênero, uma do primeiro gênero e a força que está no B. Não, a pergunta não seria necessariamente essa. Seria, quantas equações de equilíbrio eu tenho para promover o equilíbrio da minha treliça como um todo? Seria uma associada a impedimento de deslocamento na horizontal, seria somatória de forças na horizontal, ok? Uma associada ao impedimento de deslocamento na vertical e outra associada ao impedimento de giro, tá? Seria somatório de momentos, que pode ser em relação a qualquer um desses nós aqui. Vamos supor, em relação ao nó A. Onde aqui, entre parênteses, eu estou colocando a convenção que eu vou adotar. Isso porque, na análise das reações de apoio, por incrível que pareça, eu vou admitir que minha treliça se comporta como se fosse um corpo rígido, mesmo sabendo que ele não é, que ela não é, né?
toda estrutura, todo sólido sob a ação de forças, ele se deforma. Tá? No entanto, como eu já havia dito anteriormente, nós vamos admitir que nossa estrutura está no regime de pequenos deslocamentos e deformações. Se ela se encontra no regime de pequenos deslocamentos e deformações, né, isso significa que as deformações que serão apresentadas pela treliça serão tão pequenas que elas devem ser, né, para a maioria dos projetos de estruturas, imperceptíveis a olho nu. Então, se elas são imperceptíveis a olho nu, isso significa que a diferença entre a configuração inicial ou indeformada da nossa treliça e a configuração final ou deformada após a ação das forças, ela é tão pequena, que nós admitirmos que nossa treliça simplesmente não se deforma na análise de equilíbrio, não nos levará a grandes erros. Tá? São erros tão pequenos que, do ponto de vista da análise estrutural, para a maioria das estruturas analisadas, são erros que podem ser desprezados na ordem de 1%, 2%, enfim, a depender da estrutura analisada. Então, nós vamos analisar a nossa treliça como se fosse um corpo rígido. Perceba, como se fosse um corpo rígido. E supondo sendo um corpo rígido, numa análise 2D, em que as ações estão no plano, né? Na análise de equilíbrio do corpo rígido, nós temos apenas essas três equações. Uma associada ao impedimento de deslocamento na horizontal, uma associada ao impedimento de deslocamento na vertical e uma associada ao impedimento de rotação do corpo rígido. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Pode prosseguir, professor. Tá tranquilo. Beleza. Então, dito isso, eu tenho, na análise bidimensional de um corpo rígido, no nosso caso aqui a treliça, eu tenho três equações de equilíbrio. Tá? E essas três equações de equilíbrio, né, que podem ser aplicadas, né, na análise de equilíbrio da nossa treliça como um todo, supondo, né, ela tem um comportamento semelhante a um corpo rígido, uma vez que a configuração inicial e final, indeformada e deformada, se assemelham. Né? Se eu tenho três equações de equilíbrio disponíveis, essas três equações de equilíbrio disponíveis vão nos permitir avaliar três incógnitas. Tá? Três incógnitas. E cada uma dessas incógnitas, no caso da análise da nossa treliça, estaria associada a uma reação de apoio. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a reação de apoio que surge nesse apoio do segundo gênero? É uma reação de apoio na vertical. Tá? Impedindo o deslocamento desse nó, né, na vertical. Eu coloquei ele para cima. É razoável para vocês essa reação vertical ocorrer para cima? Sim. Não é? Eu estou cometendo aqui um leve equívoco, porque eu estou colocando a reação de apoio como se estivesse atuando no próprio apoio. Não é, é no nosso eixo, tá bom? É no nosso eixo. É porque eu não quero apagar o apoio aqui em questão, tá certo? No caso do apoio do primeiro gênero, só tem um impedimento de deslocamento na vertical. Então, vou ter um apoio, uma reação de apoio necessariamente na vertical. Já no apoio A, que é um apoio do segundo gênero, eu tenho um impedimento de deslocamento na horizontal, que para mim é razoável que ele ocorra com esse sentido aqui. Vocês concordam? Todo mundo concorda? Que o apoio na horizontal no ponto A tem essa orientação? Tudo tranquilo? Por que ela tem essa orientação? Alguém poderia saber? Alguém poderia me dizer? Por que a reação na horizontal no A tem essa orientação para a esquerda?
Ninguém se Por pronuncia. conta da força que tem no nó B, de 500 N, Perfeito. ela tem que ser. Por Justamente conta dos outros pontos. para impedir a tendência de deslocamento na horizontal para a direita, promovida pela força de 500 N, certo? Para impedir essa tendência de deslocamento para a direita, promovida pela força de 500 N, eu tenho essa força na horizontal, a reação na horizontal, né? Atuando da direita para a esquerda, tá bom? Tranquilo, gente? E com relação à reação na vertical, nó A, para vocês, ela atua para baixo ou para cima? A reação de apoio. Pra cima. Reação de apoio? Sim, no nó A. Ah, para cima. Alguém discorda do Marcos e do José? Mas é a reação vertical, né? É. Nesse caso. É. Pronto. Alguém discorda do Marcos ou do José? Como ele é um apoio fixo de dois gêneros, né? Então, tanto a vertical como a horizontal, elas estão impedidas. Então, ela vai ter uma reação vertical para cima. Ok. A reação no nó A, ela ocorre na vertical para baixo. Por quê? Porque a força de 500 newtons, juntamente com a reação na horizontal no nó A, elas promovem um binário, né, de forças que tende a promover o giro da estrutura como um todo, um giro horário. Tá? Já as reações na vertical, nos nós A e C, elas precisam promover um binário de forças, né, que tendam a promover um giro no sentido anti-horário, tá? Anti-horário. No entanto, gente, essa análise que eu acabei de fazer, que nos permite avaliar qual o sentido físico, né, das reações de apoio, ela não é necessária, né? Não é necessária. Tá? Ela pode ser feita, pode ajudar na análise, evidentemente, tá? Porque uma vez, né, assumindo aqui orientações corretas para reações de apoio, você na solução vai obter valores necessariamente positivos para todas essas reações. No entanto, se você não quiser perder esse tempo, vamos dizer assim, analisando qual a orientação que fisicamente faz sentido para as reações de apoio, você simplesmente pode admitir, né, ou utilizar como convenção de reação na vertical, né, orientação para cima, e da reação na horizontal, orientação para a direita. Por quê? Porque quando for resolver... Pessoal, nesse caso, o sinal que a gente for encontrar durante o cálculo, ele vai dizer se a orientação que a gente tomou vai estar certa ou errada. Nesse caso, para cima, a tendência ele vai dar negativo. Perfeito, é exatamente isso que eu ia Porque dizer. eu escolhi a orientação errada. Perfeito. Então, se você não quiser perder tempo, vamos dizer assim, analisando quais as orientações que fazem sentido fisicamente para as reações de apoio, se você não quiser perder esse tempo, você pode admitir, né, sempre no caso de reações na vertical, orientação para cima, e reações na horizontal, orientação para a direita, porque na imposição do equilíbrio, se você encontrar valores negativos para essas reações, a orientação fisicamente correta é exatamente a contrária que você admitiu inicialmente. Tá? No entanto, como a análise que foi feita aqui do ponto de vista físico está correta, né? Espero que esteja, nós vamos encontrar valores positivos para essas reações, tá? Beleza, gente. Mas aqui tem uma outra observação, né, importante. Quantas reações de apoio, quantas incógnitas eu que tenho aqui envolvidas no meu problema em termos de reações de apoio? Quantas? Quantas incógnitas? Quantas reações de apoio eu tenho aqui para determinar? 3. 3, tá? 2 no apoio do segundo gênero e 1 no apoio do primeiro, como era de se esperar. E quantas equações de equilíbrio?
3 também. 3 também. Então, essa treliça, nós a denominamos de isoestática, iso de igual. Tá? Por quê? Porque o número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis. Tá? Se o número de reações de apoio for inferior ao número de equações de equilíbrio disponíveis, nós denominamos a estrutura de hipoestática, hipo de abaixo. Se o número de reações de apoio for maior do que o número de equações de equilíbrio disponíveis, eu tenho uma estrutura hiperestática. Hiperestática, hiper de a mais, tá? Acima. Tranquilo? Repete, por favor. Uma estrutura hipoestática o número de vínculos é menor do que o mínimo necessário para garantir o equilíbrio da estrutura. Perceba, se eu tirar esse apoio do primeiro gênero aqui, ó, essa estrutura vai ficar, né, nunca vai ficar em equilíbrio, ela vai ficar girando. Um equilíbrio estático. Nunca vai ficar em equilíbrio estático. Tá? Então, no caso da estrutura hipoestática, o número de vínculos é menor do que o mínimo necessário para garantir o equilíbrio estável da minha estrutura. Se esse apoio aqui fosse um apoio do primeiro gênero também, eu só impediria deslocamento na vertical. Então, essa nossa estrutura funcionaria aqui como uma espécie de skate, né? Jamais estaria em equilíbrio. Tá? No caso dessa nossa estrutura, ela é isoestática. Iso de igual, hipo de abaixo. Né? Isoestática. Por quê? Porque o número de vínculos é o mínimo necessário para garantir o equilíbrio da nossa estrutura. E, coincidentemente, esse número de vínculos é igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis. Tá? Hiperestática. Você tem um número de maior do que o necessário para garantir o equilíbrio da estrutura. Equilíbrio estático da estrutura. Então, seria o caso em que nós teríamos aqui um apoio do segundo gênero, por exemplo. Se eu tivesse aqui um apoio do segundo gênero, ao invés de termos uma única reação de apoio, eu teria 2. Então, teríamos 4 reações de apoio e 3 equações de equilíbrio disponíveis. Infelizmente, uma estrutura hiperestática não é resolvível, não dá para resolvê-la usando apenas as equações de equilíbrio. Tá bom? Tranquilo, gente? Uma estrutura hiperestática não dá para resolver usando somente as equações de equilíbrio, como é o caso de uma estrutura isostática. Tá? Então, todas as estruturas que nós vamos analisar na nossa disciplina, Mecânica dos Sólidos 2, serão estruturas isostáticas. Tá? Há métodos, né, avançados de análise estrutural que nos permitem avaliar estruturas hiperestáticas, que não serão apresentadas na disciplina. Tá bom? Todas as análises que serão aqui apresentadas de treliças, de cabos, né, e de vigas serão possíveis de serem realizadas utilizando apenas o equilíbrio, apenas a imposição do equilíbrio. Tá bom? Então, a estrutura hipoestática não é desejável. Porque o equilíbrio estável não seria possível se eu tirar qualquer um desses vínculos aqui. Qualquer um desses vínculos, se eu tirar daqui, a nossa treliça, o equilíbrio estável dela vai ser impossibilitado. No caso da isoestática, seria o número de vínculos mínimo necessário para garantir esse equilíbrio estável. E, coincidentemente, né, aí vem o iso de igual, o número de vínculos que surgem como incógnitas é igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis. No caso da estrutura hiperestática, do ponto de vista estrutural, ela é desejável. Por que não? Você tem uma restrição acima daquela mínima necessária para garantir, né, o equilíbrio estável da estrutura. No entanto,
ela não seria resolvível utilizando apenas condições de equilíbrio. E agora, Marcos, melhorou? Já sim. É só conceitos mesmo. E os demais? Compreenderam? Eu vou voltar esses conceitos quando do estudo de vigas, tá? Compreendi. Entendi. Maravilha. Então, vamos para a solução da nossa treliça, né? Da nossa estrutura isoestática, tá? Posso apagar isso aqui? Apagar, tá Pode. bom? De qualquer forma, vai estar gravado e disponibilizado para vocês. Tá? Agora eu vou fazer nessa estrutura, né, um experimento aqui, né, que geralmente eu faço somente uma vez, com intuitos meramente didáticos, tá? Isso não é preciso fazer toda vez que vocês forem analisar uma estrutura, uma treliça, tá bom? O que eu vou fazer aqui tem uma intenção meramente didática. Ok? Tá certo. Então, o que eu vou fazer aqui é o que no AutoCAD se chama de explodir, explodir o desenho, né? Acho que sim. Então, aqui eu tenho o elemento de treliça na vertical, o meu nó, meu outro nó e o apoio, tá? Estou separando todos os elementos aqui presentes no meu modelo de cálculo, tá? Aqui eu vou ter outro elemento de treliça. Um outro nó. E o apoio, né? O apoio do primeiro gênero. Faltou aqui apenas esse elemento aqui no horizontal. Então, explodi a minha treliça, tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Você pode fazer uma análise, assim como foi feito para as reações de apoio, para saber do ponto de vista físico quais são os elementos de treliça que necessariamente estariam sujeitos a tração ou compressão. Tá? Pode ser feita essa análise. No entanto, uma opção também é você admitir que todos os elementos da treliça estão tracionados. Tá? E uma vez admitindo que eles todos estão tracionados, uma vez encontrando um valor negativo para a força de tração ali admitida, atuante no elemento de treliça, ao invés de se tratar de uma tração, na realidade você tem uma compressão. Tá bom? Tranquilo, gente? Tranquilo. Ok? Então vamos lá. Se eu admitir que todos os elementos de treliça estão tracionados, né? Que é uma hipótese na análise de treliças, que eles estão ou tracionados ou comprimidos, você tem aqui a força que esse nó exerce sobre a extremidade desse elemento, né? Força axial, e a reação, né, do elemento sobre o nó, ou vice-versa, a ação do nó, que é essa aqui, sobre a extremidade do elemento treliça, né? A ação do nó, que seria essa, e a reação do elemento sobre o nó, que seria essa daqui. Tá? Eu tenho aqui o par ação-reação. Tranquilo? Novamente aqui, ó. Par ação-reação.
E como eu tenho aqui os nós A e B, é conveniente para mim usar aqui, ó, F de AB, tá? F de AB. Não, acho que é melhor desenhar aqui do lado. F de AB. F de AB. Eu vou admitir que ao longo do meu elemento de treliça, F de AB é constante, tá? Até por uma questão de equilíbrio, né? Existe um princípio da estática que diz o seguinte: se a estrutura está em equilíbrio como um todo, toda e qualquer parte dela vai estar. Então, se o elemento de treliça está em equilíbrio e eu estou desprezando o peso próprio dele, ou avaliando uma treliça que esteja no espaço sem ação da gravidade, essa força daqui tem que ser igual a essa daqui para que esse elemento esteja em equilíbrio, tá? Na vertical. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Já aqui eu tenho a força que o elemento exerce sobre o nó e a reação do nó sobre o elemento, tá? Da mesma forma, a força que esse elemento exerce sobre esse nó e a reação do nó sobre o elemento. Novamente, a ação que esse elemento exerce sobre esse nó e a reação do nó sobre o elemento. A ação que esse elemento exerce sobre o nó e a reação do nó sobre o elemento. Perceba que eu estou admitindo que todos os elementos de treliça estão tracionados. Nesse caso aqui eu tenho FBC, né? FBC. FBC. E aqui eu tenho FAC. FAC. Tá? Além disso, eu tenho a ação desse nó sobre o apoio e a reação de apoio sobre o nó, tá? Ok? Nesse caso aqui, eu admiti que a reação do apoio sobre o nó tem essa orientação, logo a ação do nó sobre o apoio tem essa, tá? Isso aqui seria VA, tá? Aqui eu tenho a reação do apoio sobre o nó, que é HA, e a ação do nó sobre o apoio, HA. Finalmente, a ação do nó sobre o apoio, VC, e a reação do apoio sobre o nó, VC. Tranquilo? Sim. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Sim, professor. Maravilha. Se todo mundo entendeu, né? Isso aqui é feito com o intuito didático, tá? A rigor, que vocês vão fazer a partir de agora, não vai precisar representar, né, essas ações atuantes nos elementos de treliça. Apenas, né, as reações, né, que ocorrem sobre os nós, né? Ou ações, depende do ponto de vista, dos elementos sobre os nós.
Ok? Onde aqui eu tenho o nó B, não é esse? Aqui eu tenho o nó A e aqui o nó C. Tranquilo? Maravilha, gente? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Se por acaso eu encontrar para essas forças que representam as ações dos elementos de treliça sobre os nós, valores negativos, ao invés dos elementos de treliça estarem puxando o nó, ou seja, ao invés do nó estar puxando o elemento de treliça, ou seja, ao invés do elemento de treliça estar tracionado, ele vai estar comprimido, tá? Se na análise de equilíbrio, né, eu chegar a valores negativos para essas forças ocorrentes que ocorrem nos elementos de treliça. Faltou representar no nó B, né, a ação de 500 newtons, tá bom? Faltou representá-la, tá? Maravilha, gente? Ok. Vamos analisar agora quantas incógnitas nós temos no nosso problema. FAB, que é a tração ou compressão atuante no elemento de treliça AB. FBC, que é a tração ou compressão atuante no elemento de treliça BC. E FAC, que é a tração ou compressão atuante no elemento de treliça AC. E as três reações de apoio, né? Então, tenho 3 esforços internos, cada um deles atuante em um elemento de treliça, 3 esforços internos e 3 reações de apoio, o que totaliza 6 incógnitas, tá? Se eu tenho 6 incógnitas, eu vou precisar de quantas equações de equilíbrio? Se eu tenho 6 incógnitas, eu vou precisar de 6 equações, tá? O que vai acontecer é o seguinte, gente. Enquanto anteriormente eu estava tratando a treliça como um todo, como um corpo rígido, no intuito de aplicar 3 equações de equilíbrio, 2 de forças e 1 de momento, para avaliar as 3 reações de apoio, tá? Então, no equilíbrio de corpo rígido, de uma análise bidimensional, eu tenho 3 equações de equilíbrio, 2 de forças e 1 de momento. No caso dessa análise, que pode vir a ser feita individualmente para cada nó, utilizando-se do princípio da estática, de que se a treliça como um todo está em equilíbrio, toda e qualquer parte dela vai estar, incluindo seus nós, tá? Eu tenho aqui 3 nós, e perceba que, tal como nós definimos como pressuposto na análise de treliças, todas essas forças concorrem no mesmo ponto. Se interceptam no mesmo ponto. Então, se essas forças concorrem no mesmo ponto, e eu admito que esse ponto, que é o nosso nó de treliça, está em equilíbrio, na análise bidimensional, de imposição de equilíbrio no nó ou num ponto material, eu tenho quantas equações de equilíbrio disponíveis? Vamos lá, gente? Vocês estão envergonhados? É porque está sendo gravada, né? Na análise 2D de equilíbrio de ponto material, eu tenho quantas equações de equilíbrio disponíveis? 3.
Numa análise tridimensional seriam 3, mas numa análise bidimensional seriam 2. Equilíbrio de forças na horizontal e na vertical. Tá? Então, por nó, eu tenho 2 equações de equilíbrio disponíveis. Como eu tenho 3 nós, 3 vezes 2, né, vai totalizar 6 equações de equilíbrio disponíveis. 2 por nó. 6 no total. Então, eu tenho 6 equações de equilíbrio disponíveis e 6 incógnitas. 3 esforços e 3 reações de apoio. Tá? Então, dá para resolver o problema todinho impondo equilíbrio a esses nós. Esse seria o método dos nós. Tá? Tranquilo, gente? Sim. Beleza. Esse ângulo daqui, ó, é um ângulo de 45, né? Vamos ver se aqui eu tenho um triângulo, né? Com os dois catetos apresentando a mesma dimensão, né? Ok? Então, dito isso, esse ângulo daqui também será de 45. Que a soma dos ângulos internos do triângulo é 45, né? É 180. Então, tenho 45, 45 mais 90, 180. Esse ângulo aqui também vai ser 45. Não é isso? Assim como esse ângulo. Esses ângulos serão importantes para a nossa análise, tá? Esse ângulo aqui é 45. Ok? Então, resolvendo, usando o método dos nós, o conselho é começar pelo nó que tem menos incógnitas. Qual é o nó que tem menos incógnitas? Nó B. Nó B. Nó B tem 2 incógnitas. Se tem 2 incógnitas, dá para resolver usando as 2 equações de equilíbrio disponíveis para o nó B. Tá? O nó C tem quantas incógnitas? 3. 3. No entanto, se eu resolvo primeiro o nó B para depois ir para o nó C, FBC deixa de ser incógnita, né? Então, nos resta FDAC, BC. Então, tranquilo. E o nó A tem quantas incógnitas? 4. 4. Então, seria o menos aconselhável, né? Então, se eu resolvo o nó B e depois resolvo o nó C, resolvendo o nó B, encontro o FBC, que deixa de ser incógnita aqui, com as 2 equações de equilíbrio disponíveis para o nó C, resolve essas 2 incógnitas, encontro o FDAC. Resolvendo B, eu encontro o FDAB. Então, resolvendo B e C, eu conheço FDAB e FDAC, sobrando 2 incógnitas, que seria VA e HA. Tá? Então, a ordem de solução usando o método dos nós é exatamente essa. Você começa com o nó que tem menos incógnitas e vai em ordem crescente de incógnitas, né? De forma que o nó seguinte esteja conectado ao nó anterior, de tal forma que, quando eu encontro um esforço interno num elemento de treliça, uma das incógnitas do nó seguinte deixe de ser uma incógnita na solução do meu problema, tá bom? Tranquilo, gente? Posso continuar? Pode sim. Pode. Então, vou ficar com somatório de forças na horizontal no nó B igual a 0. Convenção positiva para a direita, uma vez que eu não defini aqui sistema de coordenadas, né? X e Y. Quem atua na horizontal no nó B? A força de 500 newtons, contribuindo positivamente, né? Está atuando para a horizontal, mais F de BC vezes quanto? Cosseno de 45, não é isso? Igual a 0.
Tá bom, gente? Seria a componente, né, a projeção de f de BC na horizontal. Tá bom? Sim. Eu vou pedir que um de vocês, ou dois, de preferência, me auxiliem com isso aqui. Resolvendo o cálculo numérico, tá? Usando calculadora científica. Por favor, me auxiliem. Isso aqui vai ser igual a menos 500 sobre cosseno de 45, né? Dá quanto isso aí, gente? Aproximadamente. As minhas contas deu 707,1 newton. Menos, né? 707,1 newton. Se deu menos, significa que se trata de uma compressão. Não é isso? Então, admitir inicialmente como tração nos levou a um sinal negativo, logo se trata, na verdade, de uma compressão. Igual a zero, somatório de força na vertical igual a zero, isso vai implicar. Quem atua na vertical aqui? 500 newton, não. Eu vou ficar com menos F de AB menos F de BC seno de 45, né? Igual a zero. Isso vai implicar em F de AB. F de AB vai ser menos F de BC vezes seno de 45. Só que seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Então, eu divido por cosseno, 500 por cosseno, depois multiplico por seno. Então, vai dar 500, né? E eu tenho menos aqui. No resultado, vai dar mais. Então, F de BC é uma tração valendo 500 litros. Tranquilo, gente? Daí? Assim. Tranquilo. Tranquilo mesmo? Posso apagar? Memorizem aí, por favor, tá? Ou escrevam em algum lugar. Tá bom? Certo. Então, vou apagar. Vou fazer, o quadro é pequeno, né? Mas estando gravado, vocês podem voltar o número de vezes que bem entender com esse cálculo. É a vantagem, né, da aula gravada. No caso desse nó, eu tenho 45 graus aqui, somatória de forças na horizontal igual a zero, positivo da esquerda para a direita, né? Eu vou ficar com menos F de AC, não é isso? Menos F de BC, que eu conheço, vezes cosseno de 45. Igual a zero. Isso vai implicar em F de AC. Professor, só uma dúvida. Não seria mais FBC vezes cosseno de 45? Não, porque eu estou fazendo somatório de força na horizontal. A componente ou a projeção de F de BC na horizontal, ela tem orientação para a esquerda. Contraria a minha convenção, que é da esquerda para a direita. Ah, tá. Entendi. Não é isso? Isso. O F de BC foi aquele que deu aproximado, não foi? Foi. E ele resultou de 500 dividido pelo cosseno de 45, não foi? Sim. Uhum. Agora estou multiplicando por cosseno. Então, vai dar 500, naturalmente, isso aqui, né?
F de AC vai ser igual a 500, porque FBC deu negativo, que é uma compressão. Então, de fato, F de AC, assim como F de AB, é uma tração, 500 newtons. Tá bom? Agora, fazendo somatória de forças na vertical igual a zero, convenção positiva para cima, vamos ficar com mais F de BC vezes seno de 45 graus, não é isso? Mais V de C igual a zero. Então, isso vai implicar em V de C igual a menos FBC vezes seno de 45, que é 500 newtons, não é isso? Certo. Tranquilo? Beleza, gente? Beleza. Guardem novamente esses valores, por favor. Permita apagar. Agora vamos para o nó A. No A fica mais tranquilo, né? Porque não tem nem projeção aqui de vetor. Somatório de forças na horizontal igual a zero, positivo para cima. Eu vou ficar com F de AB menos VA, né? Desculpa, isso aqui seria na vertical, né? Menos VA. Somatório de força na vertical igual a zero. Isso vai implicar em VA igual a FAB, né? Que é igual a 500 newtons, não é isso? Isso. E, finalmente, somatório de forças na horizontal igual a zero. Positivo para a direita. F de AC positivo menos HA igual a zero, isso vai implicar em HA igual a F de AC 500 newtons, 500 newtons. Não é isso? Correto. Tanto VA como HA resultaram positivos. Significa que as orientações atribuídas inicialmente têm sentido físico. Tá bom? Beleza, gente? Então, toda essa treliça pode ser resolvida não só em termos de esforços internos nos elementos de treliça, mas também em termos de reações de apoio. Toda a treliça pode ser resolvida usando o método dos nós, tá? Ou seja, impondo o equilíbrio aos nós. Tá bom? Ok, gente? Certo. Pode continuar. Posso pagar? Pode. Pois bem. Apagando isso aqui, eu queria fazer uma última análise com vocês. Cálculo dessas reações de apoio usando, né, equilíbrio de corpo rígido. Somatório de força na horizontal igual a zero, positivo para a direita. Ou seja, eu vou impor o equilíbrio à treliça como um todo, né? Admitindo que ela se comporta como um corpo rígido, que não é um fato, mas se aproxima muito da realidade. Então, fazendo somatória de força na horizontal igual a zero, quem é que entra? Quem é que atua externamente a treliça na horizontal? A força de 500, não é isso? Menos a reação HA. Mais ninguém. Igual a zero. Isso vai implicar em HA igual a 500 newtons, que é o mesmo valor encontrado pelo método dos nós, tá bom? E tinha que ser. Tá? Somatória de forças na vertical igual a zero. Convenção positiva para cima.
Quem é que atua na vertical? Menos VA mais VC igual a zero. Isso vai implicar em VA igual a VC. Tá? Não nos permitiu obter um valor numérico. E, finalmente, somatório de momentos em relação ao ponto A. Por que o ponto A? Porque eu elimino, né, tanto HA como VA na equação de equilíbrio de momentos, porque a linha de ação, as linhas de ação de HA e de VA passam pelo NOA, ou seja, braço de alavanca nulo. Tá? Braço de alavanca nulo fazem com que tanto VA como HA não promovam o momento em relação a A, logo não surgem no equilíbrio de momentos. Quem é que vai surgir no equilíbrio de momentos? Em relação ao ponto A, a força de 500 newton, tendendo a promover um movimento de rotação horário, contraria a minha convenção positiva, que é anti-horária, então negativo. Menos 500 vezes o braço de alavanca, que é a distância da linha de ação de 500 newtons ao ponto A. Qual é o braço de alavanca, gente? 2 metros. 2. Perfeito. HA e VA, como nós já sabemos, não promove momento em relação a A, mas VC promove. Com essa orientação aqui, ó, anti-horário, conforme minha convenção, então positivo. Mais VC vezes o braço da alavanca, que seria a distância da linha de ação de VC em relação ao ponto A, que é quanto? Também 2. Também 2, igual a zero. Isso aqui vai implicar em VC igual a 500 newtons, que é o mesmo valor encontrado lá na análise do método dos nós. VA também vai ser 500 newtons, tá bom? Beleza, gente? Beleza. Então, essa análise de equilíbrio de corpo rígido aplicada à treliça como um todo, ela é bastante útil, porque serve, por exemplo, para avaliar se o equilíbrio imposto aos nós foi imposto de forma correta, ou até mesmo se o cálculo numérico realizado, né, durante a solução pelo método dos nós foi feito de forma correta, tá bom? Porque esses valores devem bater. Tá certo? Certo, professor. Beleza, gente. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, tá? E vou encerrar a minha gravação agora, tá?